Olá, borboletinhas! Como vocês estão? Eu sou o Nave Azul, sou taróloga, cartomante e adepta à magia natural. Eu tenho um propósito aqui no YouTube, que é fazer com que os conselhos do tarô e do baralho cigano cheguem a cada dia para mais pessoas, ajudando, dando clareza, direcionamento na jornada de cada um que tiver acesso a esses vídeos. Sendo assim, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber vídeos de leituras. Curte, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais e mais pessoas. Lembrando que para consultas particulares você tem o meu contato na descrição desse vídeo. Recado dado, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma leitura específica para relacionamento. Para você que está no relacionamento, que está passando por algum momento que tem a ver com relacionamento, é uma tiragem objetiva e bem direta ali ao ponto a respeito desse momento. Lembrando que é uma leitura geral, né? Então a energia é bem ampla. Então tenta absorver aquilo que bate com o seu momento, os conselhos que se encaixam ali. Mas eu tenho certeza que se essa leitura chegou para você, tem algum motivo. As coisas não acontecem por acaso. Então escuta o conselho, escuta a sua intuição, absorve aquilo, vibra positivo, que só de você ter acesso a esses sinais, a esses conselhos, já é um sinal de que essa questão, esse problema está começando a se resolver, tá bom? Como que vai funcionar? Vou pedir licença ao meu tarô e ao meu baralho cigano e eu vou colocar 3 pedrinhas aqui. 1, 2, 3. Nós temos 3 pedrinhas. Você vai escolher uma delas e dentro de cada uma eu vou fazer uma leitura específica para o momento, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a primeira pedrinha, que é essa daqui. Nós temos a segunda pedrinha. Não sei se a minha câmera vai captar. E nós temos a terceira pedrinha, bem parecida com a cor do meu esmalte. Vamos lá, eu vou dar um tempo para você escolher a pedrinha e eu já venho com os conselhos, tá bom? Vamos lá, pedrinha escolhida, conselho, direcionamento para quem escolheu a primeira pedrinha, tá bom? Eu vou começar com o tarô. Tarô, qual a situação atual de quem escolheu a primeira pedrinha em relacionamento? Situação atual de quem escolheu. O Sol. O relacionamento andando, o relacionamento seguindo, as questões amorosas tendo um direcionamento. Eu vejo até um pedido de liberdade. Eu vejo alguém aqui em busca de liberdade. É o momento que estão aparecendo situações, ocasiões, onde você está prezando pela sua liberdade. Você está fugindo de ciclos repetitivos, fugindo de coisas e questões que estavam te machucando. Então é um momento onde você está prezando pela sua liberdade, pela sua vontade, pelo quem você é de verdade. Não existe relacionamento nenhum, não existe encontro amoroso nenhum que vai te segurar. Você está indo em busca de você, de ser livre. Olha aqui, olha essa criança. Ela está aberta para o mundo, ela está indo em busca dela, da liberdade dela. Chega de ser dominada,
chega de entrar em padrões, em ciclos repetitivos. Isso não é bom. Então eu vejo, para quem escolheu a primeira pedrinha, um ciclo de busca pela liberdade, de se libertar de coisas que não estavam te fazendo bem, de se libertar de padrões, de pessoas, de situações que estavam te prendendo. Então é um período muito bom, é um período que, claro, né, se a gente for falar a respeito da liberdade, toda busca por liberdade, toda busca por se abrir para o mundo é dolorosa, mas a gente se abre e depois que a gente tem esse encontro com a liberdade, a gente vê o quão maravilhoso e o quanto valeu a pena, né? Qual o maior obstáculo? Qual o maior obstáculo no relacionamento? Para quem escolheu a primeira pedrinha, qual o maior obstáculo? Qual o maior obstáculo? Se desprender de questões do passado, se desprender de situações que já aconteceram, não ter aquele medo de que isso vai se repetir, não ter aquele medo de voltar ao ponto de partida. Você está criando e montando um lar seguro para você agora. Então, se existe alguma dúvida a respeito de devo buscar essa liberdade, deve sim, os caminhos estão abertos para isso. É hora de olhar para o seu passado com amor. É hora de olhar para tudo que aconteceu com amor. Já aconteceu, vai, parte, segue para o novo. Segue para se libertar. O que aconteceu, as partes boas do que aconteceu foram ótimas, mas ficaram no passado, já aconteceu. Você está seguindo. E isso é muito bom. O interessante é que a sua leitura começou com um arcano maior. É um domínio, é uma energia tão grande por essa busca de se sentir bem com você mesmo, de buscar você se sentir bem. Buscar realmente, eu sei que eu estou sendo repetitiva nessa palavra, mas é que ela está vindo aqui com muita força. Buscar a sua liberdade. É hora de se abrir para o mundo e falar: estou pronta para me sentir bem comigo. E tudo aquilo que estava sendo um obstáculo na sua vida, de às vezes até mesmo te empacar por você estar ali, mas no passado foi assim, foi assado. Tá falando, é o passado, é hora de você olhar para ele e falar: ok, é passado, ficou para trás. Porque quando a gente olha para o passado e a gente começa a trazer ele para o nosso presente e evitar ir no futuro, ir para o futuro com medo do passado, a gente acaba entrando num ciclo repetitivo de dor e sofrimento. E aí, às vezes a gente se pergunta assim: meu Deus, mas isso está acontecendo de novo na minha vida? Por que isso está acontecendo de novo? Por que eu não consigo me desprender disso? Claro, você não está se libertando das coisas que aconteceram no passado, você não está se perdoando, você não está perdoando as coisas que aconteceram. Claro que se fizeram algo ruim para você, se houve situações ruins, você não tem que olhar para aquilo e falar assim: eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulano de tal, coisa do tipo. Não, eu me perdoo. Eu me perdoo por ter passado por isso. E eu deixo isso para trás. Isso não vai acontecer de novo. E sabe por que isso não vai acontecer de novo? Porque você vai deixar o passado no passado. Esteja aberta para ir adiante, para recomeçar. E tá tudo, o arcano maior aqui vem dizendo: a gente está com você. As energias estão com você, te avisando que chegou a hora. Desprenda-se. A sua jornada começa agora. A sua bela jornada. Boa parte da bela jornada é a gente aceitar que a gente tem direito a uma bela jornada.
A partir do momento que a gente aceita isso, para de olhar para trás, para de pensar em coisas que aconteceram, que podem acontecer de novo, a gente se permite, a gente entende que a gente tem direito sim a um recomeço bom. Ter domínio sobre a própria vida, ter domínio sobre, saíram muitas cartas, o Rei de Ouros, ele sabe o que quer, ele, o Imperador, e o 4 de paus. A partir do momento que você tem controle sobre você, tem controle sobre o que você quer, quem você é, qual é o seu potencial, a tendência é que você consiga encontrar alguém para compartilhar com você as vitórias. Encontrar alguém para viver o seu presente com você. A partir do momento que você se desprende de toda aquela mágoa, de toda aquela dor que já te aconteceu no passado, você se permite. Você tem domínio. Você tem domínio sobre as suas conquistas. Você tem domínio sobre os seus merecimentos. E aí elas vêm. Se você já está no relacionamento e está passando por um período conturbado, às vezes a gente tem que se permitir. Não viver pelo outro. Se permitir viver por você. Se permitir se agradar, ser feliz. Ter controle sobre o que você acredita que você é, quem você é, o seu potencial. E aí as realizações vêm. E elas vêm com naturalidade. E aí você tem que entender que quando elas vêm, você tem que se permitir celebrar. Se permitir comemorar também quando elas vêm. É uma leitura bem bonita, porque é uma leitura que fala sobre libertação mesmo. Eu amo essa carta. Eu amo essa carta porque é a carta da estrela que fala sobre direcionamentos. Às vezes a gente escuta que a gente precisa seguir, que a gente precisa ir, que a gente precisa se permitir, e a gente fica assim, tá, mas aí como que eu faço isso? E aí parece que a espiritualidade vem e fala assim, só se permite. Só entenda que o que ficou do passado vai ficar no passado e se permite viver o novo, porque o resto a gente está te guiando. O caminho a gente vai estar te mostrando. Então não se culpa ou não se força a tentar encontrar respostas que você não consegue ver agora. Mas só permite, se permite fluir. Gente, eu tô com dificuldade com a câmera. Se permite fluir. Porque a gente está com você, a gente está te acompanhando e a gente vai te ajudar. Ai, no fundo do meu deck, uma rainha de ouros. Ai, sabe por que essa rainha ela é mágica? Porque ela deixou tanta coisa pra trás. Uma rainha de ouros não, desculpa. Um 9 de ouros. Porque ela deixou tanta coisa. É porque eu vejo ela como uma rainha mesmo. Ela não é uma rainha, mas eu vejo ela com um potencial tão poderoso que ela deixou tanta coisa pra trás. Ela teve que abrir mão de tanta coisa para chegar onde ela está. E ela tá tão realizada, ela tá tão feliz ali, sozinha. Isso não quer dizer que ela vai ficar sozinha, solteirona e tudo mais. Não, ela tá se sentindo feliz com ela, com as realizações dela. Ela abriu mão, deixou tanta coisa para trás para realizar as conquistas
dela. Eu amo esse arcano, né? Eu falo que ele é rainha. Eu amo esse arcano. Não é rainha, é o 9 de Ouros. E aí, para fechar o seu jogo, a gente fecha com o sol de novo. Isso aqui que está acontecendo na sua vida hoje é passageiro. É passageiro. É uma forma que a vida está encontrando de te falar assim: ei, olha para você, olha para sua jornada. Você merece ser feliz. Olha que jogo maravilhoso. O sol abrindo essa leitura e o sol fechando essa leitura. Isso é maravilhoso. E a gente ainda pega uma pedrinha energizada de ação. Olha, ela tem tudo a ver com o sol. E no meio do caminho a gente tem o 9 de Ouros, que é uma pessoa plena com as suas conquistas, porque ela foi capaz de deixar coisas para trás e seguir a jornada dela. E ó, não foi fácil não foi, mas a espiritualidade está ali, ó, com ela. Nossa, fiquei até emocionada com essa leitura, porque parece que é uma fase, é um ciclo repetitivo que tá na hora de cortar. E o primeiro passo para cortar isso é se permitir estar aberto a ser feliz. Ter domínio sobre a sua vida, sobre o seu futuro e deixar um pouquinho assim de lado o seu passado. Ele não precisa se repetir. Ele está no passado porque tem um motivo dele estar no passado. Então permita-se viver o novo. Permita-se recomeçar. Tudo novo. Você é sol, você é luz. Que linda leitura. A vida está de portas escancaradas para você. Se está se sentindo fraco, busque ajuda no espiritual. Mas tenha plena certeza de que no momento que você aceita e se permite sair de padrões do passado, se permite estar aberto ao futuro, acreditando que você é merecedor de vitórias, de conquistas, de realizações, já é um passo gigante para elas acontecerem. Porque a vida, os caminhos estão abertos para isso acontecer. A gente fugiu um pouco do tema solteiro, casado, namorando, para vir num tema tão independente, que é você. Amar você. Estar com você. Ai, parabéns. Sua leitura foi maravilhosa. Caso você vá ficar por aqui, um beijo. Fica com Deus. Boas vibrações e até o próximo vídeo. Vamos para quem escolheu a segunda pedrinha, tá? Vou começar com o tarô, a situação atual em relação a relacionamentos. Para quem escolheu a segunda. Eita. Cigano, por favor. Situação atual para quem escolheu a segunda pedrinha. Situação atual, relacionamento para quem escolheu a segunda. Eita, que uma virou aqui. Situação atual para quem escolheu a segunda. O
2 de espadas. Quem escolheu a segunda pedrinha tá no momento de... Sabe quando a gente já sabe a verdade, a gente já vê as coisas estão ali, ó, na nossa frente. E a gente não quer tomar uma atitude. A gente não quer simplesmente sair dessa posição, dessa zona de conforto que a gente está. Só que quando a gente fica muito aprisionado nessa zona de conforto, a tendência é que a gente se afaste de tudo que faz bem pra gente. A tendência é que a gente fique repelindo coisas boas, novidades. Às vezes aquilo pesa tanto na gente, mas a gente tem tanto medo de resolver que a gente começa a se solidificar. A gente vai se tornando frio, insensível com os outros e com a gente mesmo. E justamente por a gente saber lá no fundo o que a gente tem que fazer, mas às vezes aquilo vai doer tanto na gente que a gente vai adiando. Só que esse processo de adiar essa tomada de decisão acaba destruindo a gente. E às vezes o processo de segurar isso machuca mais do que realmente fazer o que tem que fazer. Às vezes a gente tem tanto medo de dar o próximo passo, de fazer o que a gente tem que fazer, a gente acha que vai doer tanto que a gente se permite sentir mais dor que o necessário, segurando essa situação. Segurar a situação dói muito mais. Às vezes, uma plantinha está morrendo ou não está crescendo ali no jardim, no vaso, não é porque ela não está recebendo água, sol, é porque ela está precisando ser cortada, ser podada. E existem algumas situações na vida da gente que quando a gente não poda, não cresce. Quando a gente segura ali com medo de cortar o que faz mal pra gente, a gente não permite que aquilo também evolua. Então é um momento que o tarô, essa mesa, vem te pedir para o que é na sua vida que você no fundo já sabe que precisa resolver, que precisa dar uma tomada de decisão. E isso está te impedindo de crescer. Isso está te pedindo de aumentar, de crescer, de evoluir, de amadurecer. Vamos lá. Qual o maior obstáculo hoje para quem escolheu a segunda pedrinha? Qual o maior obstáculo? Ai, saindo da carta, não tá certo. Qual o maior obstáculo hoje para quem escolheu a segunda pedrinha das cartas? 5 de paus. Qual o maior obstáculo hoje para quem escolheu bate muito com o que a gente está conversando sobre podar as plantinhas. O 5 de paus, ele fala sobre uma disputa até meio que saudável. Mas, às vezes, as pessoas, nós mesmos, estamos com tanto ego, vaidade, orgulho, que a gente não entende que se a gente deixar um pouquinho a vaidade, o ego, o orgulho, a vontade de ser sempre o vencedor,
ali a gente consegue cooperar e fazer a coisa dar certo. Só que para isso acontecer, a gente tem que... Um tem que ceder, um tem que abrir mão, chegar e falar. Então, quando a gente vem da leitura falando assim, é hora de podar, né, cortar algumas coisas para liberar espaço para crescer, para florir, para dar certo, para ter abundância de sentimentos, de emoções, de relacionamento, a gente tem que abrir mão um pouquinho do ego, do orgulho, da vaidade e dar o primeiro passo para cooperar e fazer ele dar certo. Então, muitas vezes a situação, a decisão que você precisa tomar, você vai ter que engolir um pouquinho o seu ego, vai ter que engolir um pouquinho o orgulho e estar aberto e disposto a dar o primeiro passo para trabalhar em equipe, para trabalhar em conjunto. E isso não quer dizer que você vai ceder. Ceder assim, deixar que o outro ou a situação monte em você, não é isso. Você tem que saber pôr limite, sempre. Mas manter o orgulho ali te segurando, te pesando, não vai adiantar em nada. Vocês vão continuar nesse conflito incessantemente. Se não existe alguém, se você está solteiro, em busca de alguém e tudo mais, às vezes é hora de engolir um pouquinho o orgulho, entender o que a gente está fazendo, qual a postura que a gente está tendo e que está afastando as pessoas de perto da gente. Às vezes não é só a situação ou a época. Às vezes a gente também está tendo atitudes que repelem. A gente também precisa se podar. Não é só podar a situação, o que estão fazendo com a gente. É podar a gente também, é ver aonde a gente está errando. E a mesa meio que garante que quando você começa a abaixar um pouquinho esse orgulho mesmo, esse ego, essa vontade de sempre estar certo na situação, vem frutos, vem abundância, vem resultado. Isso é bem legal, porque é uma leitura bem otimista, te dando muita... Meio que tá falando assim, ei, chegou a hora que você vai ter que agir. Você sabe que isso não tá legal, você sabe que isso não tá bom, você sabe que vai ter que cortar certas coisas, e é cortar para abundância, para felicidade, para o retorno vir. E às vezes cortar dentro da gente também coisas que estão erradas. Nem sempre é o outro que está errando com a gente. Nem sempre as pessoas não estão se aproximando da gente porque as pessoas estão erradas. Às vezes, a gente precisa também dar uma podada, uma liberada, uma limpada ali para estar aberto para o novo vir, né? Qual o conselho? Aqui escolhi descida, pedrinha, qual o conselho? A Rainha de Ouros. Engraçado que na primeira leitura saía o 9 de ouros e eu falava Rainha de Ouros, Rainha de Ouros. E eis ela aqui. Fértil, abundante, toda florida. A gente não estava falando sobre podar para florir? Olha ela aqui, tranquila, calma, florida. As tendências são boas, com o conselho. Olha uma horta aqui, ó. Ai, como eu gosto. Como conselho, a mesa te fala o seguinte: não fique inseguro de se podar, de olhar para a situação, cortar o que você sabe que está errado, que você está fazendo de postura errada,
olhar ao seu redor e ver o que é fértil para você, o que realmente vale a pena cultivar, o que realmente vale a pena manter dentro daquilo ali, porque fazendo isso você tem abundância, você tem um terreno fértil e fique tranquilo nessa jornada. Você vai ter sorte nela. As coisas tendem a funcionar quando a gente faz esse exercício de análise da gente. O que a gente sabe ali que a gente está fazendo que não é funcional, que não é saudável, que não é legal? Qual é a postura que a gente tem que não está sendo adequada? E aí vem a carta da força, que fala muito sobre a gente lidar com as nossas questões internas, com os nossos erros, com os nossos vacilos. É saber controlar certos instintos nossos, que não estão ajudando, só estão prejudicando. Quando a gente está aberto a foice, a cortar esse tipo de comportamento, a gente está aberto a receber toda a abundância, a felicidade que a gente espera receber do outro. Então, a mesa assegura que avalie-se. Olha qual é a sua postura que precisa ser podada, que precisa ser cortada. E qual é o terreno que você realmente quer criar raízes. Qual é a estrutura que você quer criar raízes. Se poda, vê onde realmente você quer criar uma estrutura sólida. E aí sim, as coisas tendem a dar certo. Se podar não é deixar que o outro te domine. Tenha força. Se podar é entender o que você não está fazendo de acordo com o que você espera do outro. Ok? Entendido essa mensagem? Linda, linda, linda mensagem. Eu espero que venha muita abundância, muita felicidade e que a minha leitura tenha te ajudado a enxergar com um pouco mais de clareza esse período da sua jornada. Se você vai ficar por aqui, um grande beijo, até a próxima leitura e fica com Deus. Vamos para a última leitura para quem escolheu a terceira pedrinha, que é quase da cor do meu esmalte. Vamos lá, quem escolheu a terceira pedrinha? Vamos lá, situação atual. Qual é a energia? Qual é a situação atual? Vamos escolher a terceira pedrinha. Essa. Eita, vieram duas. Um arcano maior, a força, a determinação, a vontade de que aquilo seja, que aquilo aconteça, que aquilo flua. E a rainha de ouros, a realização. Eu vejo alguém muito determinado a fazer aquilo dar certo, né? Situação atual, para quem escolheu a terceira pedrinha. Qual a situação atual, para quem escolheu a terceira pedrinha? Muito romantismo no ar. Então parece que é alguém que está focado em fazer aquilo dar certo, focado em realmente fazer as coisas de forma certa, no tempo certo. Alguém que está em busca de romance, está vivendo um período de romance. E assim, continue aí nessa... para quem já está vivendo esse período, se entrega a essa energia, se entrega aos carinhos, ao afeto,
Se entrega, você é merecedor disso. E para quem está solteiro, ir em busca de quem te trata bem. Ir em busca de quem está disposto a te dar afeto. A gente às vezes fica procurando ou querendo ver atributos nas pessoas e a gente esquece que o mais importante ali no relacionamento é a forma com que aquela pessoa trata a gente. Não adianta aquela pessoa ser assim assada, aquela pessoa ter os mesmos objetivos de vida que a gente, se essa pessoa não trata a gente com o afeto que a gente precisa, com o carinho que a gente precisa. Não adianta a gente estar num relacionamento cheio de propósitos se não existe o romance, se não existe o carinho e o cuidado com o outro. Então, quando a gente vai escolher alguém para vida da gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa vai listando tudo aquilo que a gente gostaria. Essa pessoa é bonita, essa pessoa está nessa fase profissional, essa pessoa tem tal coisa, essa pessoa gosta de viajar assim como eu, gosta de festa, gosta desse tipo de música. Bate as coisas, sabe? Bate. Mas aí na hora do romance, do afeto, daqueles pequenos gestos, e a gente sente quando não existe. E aí a mesa meio que vem pedindo para se permitir receber afeto e estar em relações em que exista afeto, carinho, atenção e romance. Todo aquele romance clichê faz parte também. É um ingrediente para um relacionamento dar certo. Não adianta a gente querer procurar pessoas que batam com a gente ali, mas não tem romance, não tem afeto. É muito ruim. Obstáculo, qual o maior obstáculo? Saíram muitas, mas eu vou aceitar, vamos lá. Qual o maior obstáculo? 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 A gente não pode permitir que as pessoas tratem a gente com rispidez, com grosseria. Na hora da raiva, na hora da agitação, na hora da bebida ou qualquer coisa que seja. A gente tem que ser tratado com amor, com ternura, com cuidado. Assim como a gente também não deve tratar o outro dessa forma. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele é muito potente, ele vai. Se ele precisar resolver uma situação, ele vai e resolve. Mas ele também alerta muito a gente com a comunicação, como a forma que a gente fala com o outro e como a gente permite que o outro fale com a gente. E aí, quando o outro fala com a gente de uma forma que a gente sabe lá dentro que não tá sendo legal, é a hora da gente pegar nossas coisinhas e se permitir ir. Porque às vezes essa situação acontece, essa comunicação, esses exageros no trato acontecem e a gente sabe, a gente fica ali pensando, será que foi só dessa vez? Será que haverá uma próxima vez? E a gente não deve permitir que haja próximas vezes. Colocar com clareza os nossos limites. Explicar
e como a gente deve e permite ser tratado. A gente precisa esclarecer o que a gente quer e até onde o outro pode ir com a gente. Então, até aqui na leitura, é uma tiragem que fala muito sobre avaliar as situações e ver se você está recebendo afeto, se você está se comunicando com o outro com afeto, com carinho, ou se está sendo ríspido, bruto, isso tanto para você quanto para o outro. E avaliar ali dentro daquela situação se é isso mesmo que você quer. Porque o jogo me fala que não. Você merece estar numa relação de carinho, de afeto, de amor, de ternura. A pessoa pode ser maravilhosa, a pessoa pode ser assim, mil maravilhas, mas se não bate nesse critério, não vale a pena para sua vida. Entende? Então, às vezes, se permitir também dizer não, eu não gosto que me trate assim, vale a pena. Porque é o primeiro passo que você dá para se amar também. Qual o conselho? E às vezes não é nem a rispidez com palavras, com gestos, mas às vezes com atitude, sabe? Poxa, aquela pessoa fez de uma forma que não foi legal pra você, que te deixou de escanteio, que te fez se sentir meio que sozinho, te deixou meio, sabe? Se isso não tá te fazendo bem, se isso não tá te deixando seguro, se isso não tá te deixando confortável com essa situação, você vai aceitar essa situação? A gente entra num relacionamento para se sentir melhor, não é mesmo? A partir do momento que a gente entra num relacionamento para se sentir melhor, para fazer bem para o outro, para permitir que o outro faça bem para a gente, e a gente está num relacionamento que isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada ali. Ou se a gente está solteiro, coisa do tipo, e a gente está conhecendo alguém, o primeiro sinal que isso não está legal é a forma que essa pessoa te trata. Vai em busca de pessoas que te tratam bem. Sai desse padrão de estar em relacionamentos com pessoas que pisam em você, que passam por cima. Às vezes é melhor só do que com alguém que te deixa mal. Não, que é isso? Qual o conselho final, geral? A roda da fortuna. Exatamente. A gente não deve permitir que o outro trate a gente de uma forma que a gente não merece ser tratado. A gente tem que estar em busca de um relacionamento que faça bem pra gente, que deixe a gente bem, que trate a gente com afeto, com abundância, com carinho, com respeito. Não adianta aquele negócio de tratar a gente mal, de coisa do tipo. E quando isso a gente vê que está afetando a gente, é hora de deixar o destino agir. É hora de seguir. Às vezes a gente se permite estar nessa situação com tanto medo de seguir em frente, ai meu Deus, se eu soltar essa pessoa, eu vou ficar sozinha e sozinho, e não. Às vezes as situações acontecem, a gente tem que se libertar delas para colher e deixar que coisas
melhores vêm. Para a gente se transformar. A cobra, quando ela vai ficar mais bonita, quando ela passa por uma fase da sua jornada, vamos dizer ali, ela precisa trocar de pele. E nessa troca de pele, ela deixa aquela pele toda para trás, ela fica cinza, estranha por um tempo, e depois ela fica maravilhosa. Mas ela precisou deixar essa coisa que pesava ela, que não servia mais nela, para trás. E aí, a mesa vem dizendo que às vezes a gente precisa deixar para trás coisas que não nos pertencem mais. A gente precisa, entender que nós temos valor. A gente precisa se permitir nos dar valor. A gente precisa entender que a gente tem que estar em relações em que nós sejamos prioridade, em que a gente se sinta confortável, seguro e bem ali naquela relação. Não adianta ficar preso em situações que a gente vê que não está fazendo bem pra gente. Se a forma com que essa pessoa está agindo, se ela está seguindo um rumo na vida dela e muitas vezes ela te deixa para trás. Ela lembra de você em ocasiões específicas. Aquela pessoa que só te procura quando realmente precisa. Ela não te inclui na vida dela de forma completa. Já é um sinal. E aí, às vezes, é necessário a gente abrir mão de algumas coisas. Deixar para trás. Para se permitir vivenciar o novo. E olha embaixo dessa carta qual tá. Às vezes a gente fica com tanto medo de se desprender daquilo e a gente não entende que quando a gente pula essa etapa, tem algo tão maravilhoso vindo. Então, essa foi uma leitura bem forte, mas ela fala que não tenha medo de deixar certas situações, pessoas para trás, porque existe algo muito melhor vindo na sua direção. Permita que o que é bom, o que te trata bem, o que te faz realmente bem, esteja vindo na sua direção. E não caia em situações, relações em que você se deixa ser passada por cima. Se você trata alguém mal, você está se tratando mal. Porque quando a gente escolhe alguém para seguir a jornada com a gente, é como se a gente estivesse se unindo ali. A gente esteja juntando as energias. Por favor, não permita que se juntar a energia de pessoas que vão diminuir você. E não é se no checklist ali dos critérios para ser bom ou uma boa namorada, essa pessoa passou na beleza, no financeiro, no profissional, localidade, né, que a gente tem muito disso, mas não passou no diálogo, no afeto, no carinho, no romance, não adianta. Não adianta ser a pessoa mais bonita do mundo, não adianta ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, se ela não passou no quesito afeto, carinho, cuidado. Não
vai precisar. Tá bom? Bom, eu encerro aqui as leituras. Eu agradeço a minha mesa. Eu agradeço você por ter escutado até o final. Te aguardo nas próximas leituras. Um grande beijo. Fica com Deus.